O que filmes noir, de terror e a obra de Tim Burton têm a ver, hein? Todos eles beberam na fonte do expressionismo alemão. E para contar a história de uma das mais marcantes escolas do cinema, a gente precisa viajar para uma época sombria da humanidade, a Primeira Guerra Mundial. A derrota no conflito sangrento devastou a Alemanha e, para piorar, 2 anos depois do fim da Primeira Guerra, em 1920, a pandemia de gripe espanhola assolou o país, tirando mais vidas e deixando a população sem esperanças. É nesse cenário obscuro que nasce o expressionismo alemão. É importante lembrar que o movimento expressionista já existia na Europa, na arquitetura, nas artes plásticas. O expressionismo se caracterizava por mostrar o emocional do artista. E nisso, eles romperam com todos os padrões técnicos e estéticos. O famoso quadro O Grito, de Edvard Munch, é um ótimo exemplo. E no cinema, o expressionismo trouxe essa pegada emocional que refletia a impotência, a tristeza do povo, e ainda com recursos do teatro e um visual sombrio. A câmera quase não se movimentava e era posicionada em lugares inusitados. As atuações também eram bem teatrais, afinal, teatro e cinema ainda se misturavam nessa época. Elas extravasavam o sentimento dos personagens e ganhavam um ar gótico com as maquiagens que marcavam o rosto dos atores, bem trevosão mesmo. Enquanto os cenários remetiam a um universo de sonhos ou pesadelos, a fotografia expressionista brincava com o aspecto chiaroscuro, essa palavra bonita que nada mais é do que um jogo de luzes e sombras que deixava tudo ainda mais fantástico. Como a Alemanha fechou suas fronteiras para os filmes estrangeiros durante e até mesmo depois da guerra, isso foi um cenário favorável para que o cinema nacional se desenvolvesse. O Gabinete do Dr. Caligari, de Robert Wiene, não só lançou o movimento, como alçou o sucesso do expressionismo do outro lado do oceano, trazendo a história de um hipnólogo que controlava um sonâmbulo envolvido em uma série de assassinatos. Originalmente, o filme era para ser uma crítica ao Estado opressor manipulando o povo, mas Wiene alterou o roteiro e transformou tudo num grande delírio do personagem César, o sonâmbulo em questão. O filme é pioneiro no uso de cenários geométricos e maquiagens carregadas. Inclusive, toma aí uma curiosidade. O Gabinete do Dr. Caligari inspirou o clipe de Other Side, do Red Hot Chili Peppers, e eu adorava aquela atmosfera soturna onde o mais colorido era o cabelo do Flea. Mas vamos voltar pro tema. Nosferatu é baseado no Drácula, livro de Bram Stoker, bem antes dos vampiros brilharem no cinema, se é que você me entende. Tudo bem que o diretor F.V. Murnau não tinha os direitos do livro, até mudou o nome dos personagens para tentar tapear, mas mesmo assim tomou um processinho. Só que produziu um clássico. Outro filme que merece destaque no nosso passeio pelo expressionismo alemão é o Metrópolis, de Fritz Lang, lançado em 1927. Considerado a primeira ficção científica da história, o filme nasceu numa viagem que o diretor fez aos Estados Unidos e se deparou com as cidades grandes e suas arquiteturas modernas. Com pegada futurista, Metrópolis é uma superprodução do gênero. Se acredita que 36 mil figurantes participaram das filmagens que duraram quase 1 ano e meio. Metrópolis também fala sobre a opressão sofrida pelo povo e como ele pode ser manipulado. Aliás, o expressionismo parecia prever o que aconteceria na Alemanha: o domínio nazista e o controle das massas por um homem cruel. O longa de Fritz Lang foi um marco. Desde o C-3PO de Star Wars, passando por Blade Runner até o clipe de Express Yourself da Madonna, muita gente se inspirou no visual dele. Metrópolis é um verdadeiro ícone pop, exaltado, aclamado, sem defeitos. Com a ascensão nazista, muitos diretores fugiram da Alemanha e se recolocaram nos Estados Unidos. Assim, não só os filmes, como os ideais do expressionismo atravessaram continentes e serviram de base para muita coisa que veio depois. Desse casamento entre expressionistas e Hollywood nasceu, por exemplo, o cinema noir. Oh, que gracinha, a cara do pai. O expressionismo alemão conta com menos de 30 filmes produzidos, mas eles estão entre os mais influentes da década de 1918 a 1928. Eu não disse que era uma escola marcante? Então, se hoje você assiste a terror, se curte a obra do Tim Burton ou uma boa trama policial cheia de suspense, pode agradecer a essa galera que fez arte em meio ao caos.